Bem-vindos a mais uma aula do pequeno curso sobre Segunda Guerra Mundial. Hoje eu vou falar um pouco sobre a Batalha da Inglaterra. Muitos historiadores consideram que a Batalha da Inglaterra marca um primeiro turning point, o primeiro momento em que o exército nazista se vê um pouco fraco diante das forças aliadas. A Batalha da Inglaterra, muitos já sabem, ocorre em 1940 e é travada principalmente no ar. É uma batalha primordialmente, então, travada entre as forças aéreas alemãs e britânicas. A Força Aérea Britânica tem como nome Royal Air Force, a RAF, Royal Air Force. E a Força Aérea Alemã tem como nome Luftwaffe, a força do ar, do vento, exército do ar. Então, na Batalha da Inglaterra, você tem principalmente a Luftwaffe combatendo com a RAF, Royal Air Force. E é uma batalha que vai ter início aproximadamente em julho de 1940. Como de costume, eu vou falar um pouco sobre o país que eu vou abordar na aula no período entre guerras, né? Então, aquele momento aí de 1919 até 1939-40. A Inglaterra, eu gostaria de citar uma frase que ocorre quando o então primeiro-ministro Neville Chamberlain ele vai assinar aquele Acordo de Munique em 1938. E aí eu já expliquei sobre o Acordo de Munique, né? Mas só dando uma repassada, aquele Acordo de Munique foi assinado entre algumas potências europeias e é um dos expoentes da política de apaziguamento praticada pela Inglaterra e pela França em relação às invasões alemãs no período que antecede a invasão da Polônia, ou seja, naquele período que vem da ascensão do Hitler até setembro de 39. Exemplos disso são, por exemplo, a própria anexação da Áustria, a invasão da região dos Sudetos na Tchecoslováquia. E esse Acordo de Munique, então, ele vem apaziguar todas essas invasões. O Acordo de Munique, em outras palavras ainda, o Neville Chamberlain, ele fala que tudo bem, o Hitler está lá invadindo, mas olha, não tem problema, a gente não vai fazer nada desde que você pare por aqui. Chega. Bom, em 38, então, o Acordo de Munique é assinado e quando o Neville Chamberlain, quando ele retorna à Inglaterra, ele vai dizer para o alto escalão lá do governo britânico e do exército, ele diz uma frase que ficou bem famosa, que é: trago-lhes a paz com honra. Isso pode parecer estranho quando a gente já sabe que não adiantou nada o Acordo de Munique. Mas na época, muitos ingleses, de fato, não só aqueles que estavam de fato dentro da máquina administrativa britânica, bem como os cidadãos, muitos acreditavam que esse Acordo de Munique traria a paz, que aceitando aquelas medidas tomadas pela Alemanha, como a invasão dos Sudetos ou a anexação da Áustria, aceitando aquilo, os britânicos e os franceses estavam evitando um novo conflito. Esse Acordo de Munique também pode ser interpretado de uma outra forma como um certo receio que tanto o exército francês como o britânico tinham em enfrentar o exército nazista, porque em 1938 já se sabia que o exército alemão estava muito forte, tinha melhorado muito, inclusive já tinha rompido inúmeras cláusulas do Tratado de Versalhes, como a gente já viu em outras aulas. Então essa ideia aí de 38 é bem importante. Antes disso, eu vou contar aqui um caso que ocorre em 1936 e que inclusive tem um filme bem recente que expõe o que ocorre dentro da monarquia britânica um pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, em 1936. Em 1936, olha a importância que já se sabia dessa política expansionista da Alemanha nazista. Então
a Inglaterra, não só a Inglaterra, como diversos países, mas a Inglaterra ela já estava preocupada com um eventual conflito, e uma mudança nessas horas dentro da monarquia é um pouco complicado, é sempre um momento muito delicado. Bom, o que ocorre? O rei Eduardo VIII, rei até 1936, mais especificamente dia 11 de dezembro de 1936, ele resolve se casar com uma americana chamada Wallis Simpson. E essa americana, além de não fazer parte da nobreza, ela se divorciaria pela segunda vez para poder se casar com Eduardo VIII. E isso, numa visão tradicional, numa visão monarquista, era algo extremamente mal visto. Como que um rei vai se casar com uma plebeia que vai se divorciar pela segunda vez? Então, o que ocorre nesse momento em dezembro de 36 é uma troca. O rei Eduardo VIII ele vai ceder às pressões da monarquia, vai abdicar, e quem vai ficar no lugar dele é o irmão, o príncipe de Gales, que era o Jorge VI. Posteriormente, de curiosidade, o Eduardo VIII se torna o Duque de Windsor. Windsor, que dá o nome também ao nó de gravata, que muitos homens usam, é um nó um pouco mais cheio, bem em referência aí ao Duque de Windsor, esse homem que abandonou a monarquia britânica para se casar com uma plebeia norte-americana já divorciada 2 vezes. A referência é dele. Então ele vai ceder o trono para o irmão, para o Jorge VI. E aí o Jorge VI ele tinha um sério problema de fala, ele era gago. E num momento muito delicado, como eu havia dito, é muito difícil você ter um líder que precisa trazer, né, carisma, segurança, confiança para toda a população. E como que ele faz isso? Através do discurso. E a partir do momento que o Jorge VI é gago, fica um pouco difícil, né, você discursar bem. E o filme que eu, então, iria falar, se você não conhece ainda, o nome do filme é O Discurso do Rei. E o filme conta justamente o que ocorre para ajudar, para atenuar essa troca dentro da monarquia britânica. O Jorge VI acaba se tornando rei até o final da Segunda Guerra Mundial. Ele é rei da Inglaterra, ele fica como rei da Inglaterra ao longo de toda a Segunda Guerra, mas ele vai ser um pouco ofuscado por uma figura chamada Winston Churchill, que no dia 10 de maio de 1940 se torna primeiro-ministro. No dia 10 de maio de 1940, você tem a saída oficial do então primeiro-ministro Neville Chamberlain e a entrada do Winston Churchill. O Chamberlain pediu demissão. Um dos motivos que são atribuídos à demissão dele é por causa do fracasso da Noruega. Eu já comentei aqui que a gente viu que a Alemanha nazista conseguiu dominar a Noruega e a Inglaterra não conseguiu segurar essas forças alemãs. E o Chamberlain acaba pedindo demissão e entra o Winston Churchill, que era primeiro Lorde do Almirantado, ou chefe da Marinha. Como eu já disse, cada país, cada exército tem lá suas denominações específicas para tratar diversos cargos. E só de curiosidade aqui, a Alemanha nazista tinha cargos hierárquicos, assim, e no final da guerra foram criando mais e mais e mais cargos. No final da guerra era uma coisa absurda, nem sabiam mais quem que mandava em quem, tanto cargo que tinham criado. Então, muitas vezes aqui, eu não tomo muito a atenção dos senhores com o cargo exercido por determinada pessoa. Basta entender que era o chefe de determinada divisão do exército, chefe de determinado esquadrão. E se eu ficar falando uma hora, não, o coronel-general da Inglaterra e o general da Alemanha, isso aí vai acabar confundindo qualquer um. E ainda mais considerando que ao longo da guerra criaram-se cargos novos, então isso acaba ficando bem complicado e acho que acaba dificultando o entendimento acerca do que ocorreu. Então vimos essa ideia do Chamberlain em 1938, do trago-lhes a paz com honra,
E falamos um pouco também sobre essa mudança que ocorreu na monarquia britânica em 1936, saída de Eduardo VIII e entrada de Jorge VI. Jorge VI, lembrando, pai da Elizabeth II, que está no trono até hoje. Um destaque também aqui no período entre guerras e ao longo da guerra também vai ser um destaque, e ainda é um destaque até hoje mesmo, pelos filmes que deixou, é o Charlie Chaplin, o famoso Carlitos. Charlie Chaplin era inglês, e eu acho que e tem inúmeros filmes dele que são referências, mas eu acho que tem dois que se envolvem de certa forma mais com a guerra. O primeiro deles que eu vou falar é O Grande Ditador, que eu recomendo que assistam. Chaplin fez esse filme em 1940, ou seja, a Segunda Guerra Mundial já estava em curso, e Chaplin faz uma crítica ao Hitler e ao Mussolini. Ele se fantasia lá, ele tem um bigode engraçado, parecido com o do Hitler, e ele acaba imitando os exércitos, tirando um sarro daquela primeira divisão da Waffen-SS. A Waffen-SS era o exército paramilitar nazista, e a primeira divisão chamava-se Leibstandarte, e era uma divisão voltada para a guarda pessoal do Hitler, e ela andava com aquele famoso passo de ganso, que, né, o cara faz assim com a perna, e ele tira um sarro disso, entre outras coisas. É um filme que foi feito em 1940, mas se você gosta de Segunda Guerra e nazismo, gosta de estudar esses assuntos, se você ainda não viu o filme, eu recomendo que assista. O outro filme do Chaplin que eu não poderia deixar de citar aqui é o Tempos Modernos, né? Uma crítica, sem dúvida nenhuma, àquela especialização do trabalho que ocorre principalmente no início do século XX, mais especificamente ainda dentro das fábricas de carro, na aplicação do modelo do Taylor que o Ford usa para aplicar, né? O Fordismo, o Taylorismo Fordismo aplicado na fabricação de carros. E o Chaplin vai fazer o filme Tempos Modernos, tirando o sarro do operário que passa o dia inteiro apertando o mesmo parafuso. E uma coisa curiosa do filme é que você termina o filme sem saber o que é que estava sendo construído ali, mostrando que o processo de produção nada tem a ver com o produto em si, né? Que existe uma distância muito grande entre a mercadoria e o produtor, né? O produtor explorado, tal, que mal tem conhecimento do que faz. E isso acontece até hoje, né? Em muitos lugares. Óbvio que eu não vou citar nome aqui, mas tem algumas empresas que a mão de obra não é no país sede delas, né? O pessoal vai lá para a Ásia, para diversos lugares para conseguir uma mão de obra mais barata. Não vou citar nomes. Bom, uma das primeiras medidas que o Churchill toma a partir do momento que ele se torna primeiro-ministro, em 10 de maio de 40, é criar uma guarda nacional, a famosa Home Guard. Inicialmente existia voluntários de defesa local. Era um grupo um pouco menor, que esses voluntários de defesa local eles vão depois ser incorporados à Home Guard, a Guarda Civil inglesa. E o Churchill, diferentemente de outros líderes da Inglaterra na época, ele tem uma convicção de que o Hitler vai atacar a Inglaterra uma hora ou outra, e ele estava certo. E ele cria essa Guarda Civil justamente para quê? Para que toda a população se comovesse, não no sentido de ficar, não no sentido de se comover de emoção, mas para que toda a população se envolvesse com a guerra da maneira que conseguisse. Então, se você não estivesse apto a servir no exército, seja porque você é mulher, ou seja porque você tem mais de 50, 60, 70 anos, a ideia dessa Home Guard, dessa guarda civil, era justamente falar, não, você pode ajudar a gente, e você como um patriota, eu sei que você vai ajudar, então você entra aqui na Home Guard que você vai trabalhar da maneira que você achar melhor. A gente vai achar aqui, se você está muito velho, você pode fazer um determinado tipo de vigilância no lugar, ajudar a fazer relatórios para o exército, enfim.
O Churchill queria uma mobilização completa da população. Em 1940 ele já tinha aquela noção de que o Hitler iria invadir, ele já estava então se preparando para uma eventual invasão. Uma das maneiras que ele se prepara então é com a própria criação da Home Guard. Inicialmente a Home Guard atuava sem arma, atuava praticamente com exército, com exército não, mas com roupas de exército que já não eram mais utilizadas. A Inglaterra chega inclusive a retirar peças que estavam no museu para dar para a Guarda Civil, para esse grupo aí de voluntários, e com o tempo esses voluntários acabam tendo um papel bem mais importante e eles vão começar a andar armados e depois de 1942 a inscrição na Guarda Civil vai ser obrigatória. A Inglaterra tem esse momento de entrada aí na guerra, né, de 1940, mais especificamente em 10 de julho, como muitos historiadores colocam, mas é interessante notar que você tem a Batalha da Inglaterra, mas posteriormente a Inglaterra não foi nem dominada nem dominou, mas ela perdura, né? A participação da Inglaterra perdura até o final da Segunda Guerra Mundial. Outra coisa que é extremamente necessária ter conhecimento para entender a Batalha da Inglaterra é que existia em 1930 uma competição dos radares. Isso mesmo, o radar. Aquele radar, não aquele que pega você porque você andou a 5 km por hora mais rápido na estrada e te dá uma multa gravíssima, 7 pontos e manda você pagar R$500. Não é bem esse radar, é aquele radar utilizado pelos aviões, utilizado para saber a posição dos outros aviões, para evitar rotas iguais, para não ter conflito, para não ter colisão. Você usa um radar para andar nos aviões, helicópteros, você tem acesso a esses radares. E em 1930 estava ocorrendo uma corrida pelos radares, porque já tinham percebido que saber aonde tem avião no céu é uma coisa que ajuda na guerra. E tanto a Alemanha como a Inglaterra vão se envolver fortemente nessa corrida pelo radar. A analogia que eu faço aqui é com a corrida espacial que teve nos anos 60, na Guerra Fria, que você tinha Estados Unidos e União Soviética competindo para ver quem chegaria na Lua primeiro, quem chegaria no espaço primeiro. É um dinheiro que na época valia a pena investir para isso, que hoje não faz mais sentido. Mas então nesses anos 30 você tem a corrida pelo radar. Até 1939, as coisas estão mais ou menos iguais. Mas a Inglaterra depois ela acaba desenvolvendo uma cadeia de radares muito superior à alemã. E os alemães na época não tinham conhecimento disso. Esses radares, o nome inclusive eu não vou deixar de citar, do principal criador do radar, é um inglês chamado Robert Watson Watt. Robert Watson Watt, acho que se falaria Watt mesmo, né? Ele desenvolveu o radar em 1935 e aí diversos pesquisadores e acadêmicos foram trabalhar junto com ele para aprimorar a invenção. E em 1940 a Inglaterra já tinha criado uma linha costeira cheia de radares. Tinham 21 estações de radar espalhadas ao longo da costa inglesa, primordialmente no sul, né, por causa desse medo aí da Alemanha. Então o sul da Inglaterra estava coberto de estações de radares até ali a margem leste, subindo que daria ali na Noruega, né? Então você tem a parte de baixo e a lateral. Inclusive colocando no Google Batalha da Inglaterra, na Wikipédia tem uma foto, um desenho mostrando como funcionava. Esta rede de radares tinha um nome, chamava-se Chain Home. A Chain Home, ela era então composta por 21 estações de radar, só que tinha um problema. Os radares inicialmente feitos, eles conseguiam detectar a presença de um avião
até acima de uma determinada altitude. Se fosse abaixo, acho que de 200 metros, 150 metros, eles não conseguiam pegar. Então desenvolveram outra cadeia de radares que ficou conhecida como a Chain Home Low, quer dizer, a Chain Home baixa. E essa Chain Home Low eram outras estações de radares, mas primordialmente para pegar ali bem a região da costa e evitar a aproximação do inimigo caso ele viesse numa altitude mais baixa. Eram essas duas. E o radar talvez possa ser considerado como uma das principais invenções que colaboraram para a vitória, não a vitória, mas a vitória inglesa na Batalha da Inglaterra. O radar. E tem o outro instrumento que também eu não poderia deixar de citar, chamado máquina Ultra. Essa máquina Ultra foi desenvolvida por alguns matemáticos poloneses num campo chamado Bletchley Park. Então, em Bletchley Park, você teve o desenvolvimento dessa máquina Ultra que servia para decodificar uma outra máquina chamada Enigma. Os alemães desenvolveram a máquina Enigma para conseguir, através da criptografia, se comunicar sem que os inimigos descobrissem o que eles estavam falando. E a máquina Ultra ela vai conseguir justamente desvendar os códigos da máquina Enigma e também terá vital importância. Então, se você está anotando, eu recomendo que coloque aí como 2 fatores bem importantes que fizeram com que a Inglaterra conseguisse segurar as forças nazistas. O primeiro deles é a criação do radar e o aperfeiçoamento dele, que consegue numa corrida de radares ultrapassar a qualidade dos radares alemães, através daquela Chain Home e da Chain Home Low. Tem o mapa lá, tá na Wikipédia, depois eu vou colocar o link aqui embaixo. E o segundo fator, então, é a criação, o desenvolvimento de uma máquina chamada Ultra, para decodificar a criptografia da máquina Enigma, a máquina alemã, que fazia as mensagens entre os comandantes, líderes aí da Marinha, da Força Aérea e da Infantaria. Bem importante saber essas duas máquinas aí, 2 invenções da época, tá? Bom, vamos agora então começar a falar de fato da Batalha da Inglaterra. O nome da operação que a Alemanha nazista tem para invadir a Inglaterra, o nome dessa operação é a Operação Leão Marinho, Operação Sea Lion. A Operação Leão Marinho consistia no desembarque de diversas tropas e embarcações nazistas em território inglês, para posteriormente dominar também a Inglaterra, é claro. O que ocorre é que não era lá muito fácil. A Inglaterra, diferentemente da França, possuía uma força aérea extremamente boa e, principalmente, uma marinha muito boa que, apesar de dispersa entre as inúmeras colônias inglesas, como África do Sul, Índia, Austrália, Nova Zelândia, tinha uma concentração da marinha inglesa muito forte no Canal da Mancha. E o Eric Heder, que a gente já comentou aqui sobre esse cara, que era chefe da marinha, ele já tinha falado para o Hitler o seguinte, falou, olha, é possível, a gente pode conseguir invadir a Inglaterra, porém, eu vou precisar de um apoio aéreo muito forte. Numa sequência de vitórias, como a gente já viu que a Alemanha vai invadir a Polônia, a Noruega, Dinamarca, Bélgica, França, tudo relativamente fácil para a Alemanha, aqui e sempre utilizando aquela tática da guerra relâmpago, aquela Blitzkrieg. No caso da Inglaterra já fica um pouco diferente. A Operação Leão Marinho inicialmente ela consistia, ela dizia que a Alemanha teria que conquistar, dominar os céus do Canal da Mancha, né? Que é o Canal da Mancha, aquela porção de águas que separa a Inglaterra da Europa. E aí a Operação Leão Marinho ela dizia que a Alemanha teria que conquistar os céus, os ares do Canal da Mancha em 4 dias e que esse
ataque não poderia levar mais tempo do que isso, porque se levasse mais tempo, a Inglaterra ia conseguir resistir. E pois é o que acontece. O que muitos alemães não sabem é que a Inglaterra estava atuando com os radares. Inclusive, alguns relatos de alemães, de pilotos alemães da época, vão falar que era um pouco impressionante. Eles anotaram, alguns diários que chegaram para a gente, vão falar da sensação que os alemães tinham. E alguns escrevem que era impressionante, porque eles falavam assim, não é possível. Eles têm muito menos aeronaves e parece que eles sabem exatamente onde a gente está chegando. Pois é, eles sabiam aonde a Alemanha estava chegando. E uma superioridade aérea, em números, a Alemanha nazista, a Luftwaffe, tinha mais aviões. Porém, a RAF, a Royal Air Force, ela não tinha tantos aviões, mas eram aviões muito bons. Só para você conhecer aqui os modelos, os principais modelos utilizados na Batalha da Inglaterra. Do lado inglês, os dois principais modelos de avião utilizados foram o Hurricane e o Spitfire. Hurricane e Spitfire. E do lado alemão, você teve a utilização muito grande do famoso Messerschmitt Bf-109E e junto com os Dornier 17, Dornier, D-O-R-N-I-E-R 17 ou DO-17 na abreviação, e também alguns Heinkel, H-E-I-N-K-E-L, Heinkel 111. Os três aviões então, o Heinkel 111, o Dornier 17 e o Messerschmitt Bf 109E do lado alemão, e do lado inglês o Spitfire e o Hurricane. Essas foram as principais aeronaves utilizadas por ambos os lados, por ambos os lados não, né? Mas cada um com seus aviões na batalha travada no ar, então, da Inglaterra. O Churchill, quando ele foi empossado lá em 10 de maio de 40, ele deu um discurso que ficou muito famoso no mundo inteiro. Até hoje esse discurso é famoso. Depois, inclusive, no YouTube tem alguns trechos do discurso. Eu recomendo que procurem isso também. Mas uma hora no discurso, ele fala uma frase que fica também extremamente famosa. E a frase é: a única coisa que temos a oferecer é sangue, sofrimento, suor e lágrimas. O Churchill, ele era extremamente bom na retórica. Ele conseguiu comover todos os ingleses, praticamente. Ele conseguiu puxar aqueles que não pensaram até eventualmente em sair da Inglaterra no momento, falaram, não, vamos resistir, vamos lutar. E o Churchill, então, ele foi um grande, um líder muito bom, muito importante para a Inglaterra naquele momento. Ele consegue unir a população através dos seus discursos e ele passa esse sentimento também, evidentemente, para a aviação britânica, que apesar de estar em menor número, eles faziam turnos diversos para não parar de combater, para não parar de segurar as forças nazistas. E depois de um certo momento na Batalha da Inglaterra também, com mais pessoas mortas e menos aviões funcionando, não houve rendição, não houve. Bom, no dia 5 de junho de 1940, ou seja, quase um mês depois que o Churchill toma posse como primeiro-ministro inglês, começam a existir alguns ataques pontuais na Inglaterra, tá? Não houve um enfrentamento muito grande, direto, entre as duas forças aéreas. Por isso que considera-se como o início da Batalha da Inglaterra o dia 10 de julho de 1940, que aí de fato você tem as forças se enfrentando no ar diretamente, uma em confronto direto com a outra. Então, nesse momento aí de 5 de junho até 10 de julho, você tem ataques pontuais, mas são ataques que não mexem com toda a força aérea.
não são ataques também planejados em conjunto entre todos os comandantes, líderes e subordinados de ambas as forças aéreas. São coisas mais pontuais. Ataques a um determinado porto, ataques num determinado aeródromo, ataques, enfim, num ponto de fragilidade ou num ponto de importância do inimigo. A partir do dia 10 de julho, no dia 10 já começa um confronto bem maior, as proporções aumentam. No dia 19 de julho, vale lembrar, o Hitler oferece a paz para o Churchill, no dia 19, e o Churchill não aceita. Aqui vale um comentário a respeito não só da proposta de paz do Hitler, como da recusa do Churchill. Eu acho que fica um pouco complicado. Acho que não é nem para falar assim, não, olha como Hitler, então, ele foi bonzinho de oferecer a paz. Não. Longe disso. É importante entender que o Hitler, ele até poderia, por que ele ofereceria a paz para a Inglaterra? E a troca envolvendo essa paz seria muito simples. A Alemanha não invadiria a Inglaterra e nenhuma das colônias inglesas, porém a Inglaterra seria neutra quando a Alemanha fosse numa invasão sentido Rússia. E o Churchill se recusa. E ele se recusa porque, como a gente já viu, inúmeros tratados foram rompidos, né? E o Churchill fala, bom, tudo bem, eu aceito a paz com esse cara. Aí vamos supor, então, eu sei que é muito complicado essa condicional de inexistência na guerra, mas vamos falar o C. Aí se o Churchill tivesse aceitado a paz, provavelmente, é assim, se o Hitler dominasse a Rússia, então depois ele ia querer dominar a Inglaterra. Então, acho que essa proposta de paz eu estou citando, claro, é válido, né, lembrar o que os líderes falaram, mas extremamente complicado, tanto de um lado quanto do outro, né? A gente tem que olhar os dois lados. Uma proposta de paz naquele momento é quase impossível, né? Posteriormente, até você tem o secretário-geral do partido, o partido nazista, um senhor chamado Rudolf Hess. O Rudolf Hess ele vai de paraquedas, ele pula de paraquedas em território inglês em 1941 para propor a paz. Mas algumas pessoas vão falar que o Rudolf Hess foi, no final de 1941, para a Inglaterra, a pedidos do alto escalão nazista. E outros vão falar que ele foi por conta própria, e esse é um dos motivos que não gostaram disso. Não se sabe a verdade sobre isso. O que é interessante notar é que teve um cara importante no partido nazista que foi tentar a paz no final de 41. Eu estou indo um pouco para frente aí, mas não se perde não. Eu estou falando aqui da batalha em julho de 40. Eu só estou citando um exemplo, porque lá no final de 41, o Rudolf Hess ele vai pular de paraquedas lá na Inglaterra para tentar pedir a paz. Ele acaba indo para a cadeia, os ingleses prendem ele e ele fica preso durante muitos anos. Lá não vou entrar no mérito aqui de discutir o que é justo, o que não é, quem sou eu para falar alguma coisa. Mas então, em julho de 40, começa a ter um enfrentamento mais direto entre as forças aéreas inglesas e alemãs. Lembrando aqui que o chefe da Força Aérea Alemã era o Hermann Göring, né? E o chefe da Força Aérea Britânica era um senhor chamado Hugh Dowding. Dowding, você escreve D-O-W-D-I-N-G, Hugh Dowding. E esse cara, então, que comandava a Força Aérea Britânica. O Göring, as duas forças aéreas acabam, então, se enfrentando no mês de julho, porém, ainda muito descoordenadas. E eu falo numa falta de coordenação, não só entre as duas, assim, não é que uma foi atacar a determinado ponto e a outra acabou, sei lá, batendo. Não é isso. Essa falta de coordenação ocorre, inclusive, dentro das duas forças aéreas. E no caso da Força Aérea Nazista, é pior ainda. E eu vou explicar por quê. A tecnologia não era ainda que a gente conhece. Existia uma dificuldade de comunicação entre as aeronaves. E quando você está a 3.000 metros, 5.000 metros de altura,
e passa as nuvens. Claro, a batalha foi travada no verão, mas mesmo assim a comunicação, a visão não é tão fácil. Os aviões que atingiam 500 km por hora a 5.000, 6.000 metros de altura, você tem um limite, que você consegue enxergar os aviões e tentar ali uma coordenação maior entre eles. A Inglaterra acaba pecando, principalmente no início ainda da Batalha da Inglaterra, ela tem uma tática chamada formação em V. Essa formação em V, ela foi chamada inclusive por alguns membros da Luftwaffe como fileira de idiotas, porque eles formavam um avião parecendo uma letra V e isso facilitava muito o ataque da Luftwaffe, que conseguiu ainda num primeiro momento um grande sucesso. Lembrando aqui que toda essa batalha aí no ar tinha como objetivo dar uma proteção para o mar. Então o Göring ele formava tudo no ar, todas essas incursões aí de atacar os aviões, aeródromos, portos, etc. da Inglaterra tinham como objetivo controlar os comboios marítimos que ficavam no Canal da Mancha, para que o Erich Raeder pudesse atravessar o Canal da Mancha e desembarcar com tropas, com tanques, para efetivar, né, para consolidar uma eventual invasão. Então, a batalha no ar ela parece ser ao mesmo tempo primordial, porque a batalha da Inglaterra ela é travada no ar, mas é necessário entender que ela é travada no ar para dar apoio para o mar. Isso que tem que ser notado aqui, tem que ser é de uma relevância aí bem importante entender isso, porque não é que não, então decidiram fazer uma batalha aérea, não é que decidiram fazer isso. É porque aquela marinha alemã, ela se percebe, ela fala, pô, eu não sou capaz de enfrentar a marinha inglesa num confronto direto. Então eu vou pedir apoio para a Força Aérea. E nos outros casos, inclusive de guerra relâmpago, deu tudo certo. A Força Aérea fez um trabalho bacana, conseguiu. Então, teve até uma arrogância, claro, né, do exército nazista, mas até ali, até aquele momento, tinha tudo dado certo. Então, no dia 10 de julho, você tem então o maior número de confrontos diretos. E no dia 10 de agosto, em virtude da falta de coordenação e planejamento entre os membros da Força Aérea, e aí, como eu disse aqui, que era acentuado no caso da Força Aérea Nazista, eu falei que ia explicar por que e não falei. Olha, por que era pior na Luftwaffe? Porque existiam diversos comandantes que se sentiam os bambambãs, falando, né, vulgarmente, eram diversos líderes de esquadrões aéreos que achavam-se numa posição de autonomia muito grande e não havia uma convergência de ideias no que tange a invasão. Então, um grupo, por exemplo, alemão achava que teriam que invadir primeiro, primeiro atacar os aeroportos. Outros falavam, não, os aeroportos não. Primeiro a gente precisa atacar os portos, porque lá estão os navios. Primeiro a gente precisa focar num ataque, então, aos navios ingleses, às embarcações inglesas. E aí ainda tinha outro grupo alemão que falava, não, a gente precisa focar na sede administrativa, no que é simbólico, que seria então o quê? A capital, Londres. Porque, caso você não saiba, você toma um país a partir do momento que você conquista a capital dele. Esse é um dos motivos que a transferência aqui no Brasil da capital do Rio de Janeiro para Brasília foi efetuada, porque eventualmente numa guerra, se você imagina, você tem um país também do Brasil, o sujeito chega aqui, ataca, ele domina o Rio de Janeiro em 2 segundos, né? A primeira coisa é que ele vê a capital, então você muda para Brasília, para quê? Para ficar mais protegido. Eles têm outros motivos também que não tem nada a ver com a Batalha da Inglaterra, então não vou falar aqui, mas então, essas 3 linhas aí dentro da Força Aérea Alemã, dentro da Luftwaffe, que acabam dando muito errado, dão uma falta de coordenação e planejamento muito grande. E o Göring, ele até tenta coordenar mais e fazer com que esses esquadrões trabalhem melhor em conjunto, mas é muito difícil. E aí no dia 13 de agosto, só para você ter noção da falta de coordenação, não só no que tange essas divergências aí de o que deve ser atacado primeiro, mas também
falta de coordenação entre as aeronaves, no dia 13 de agosto estava marcado para ter um ataque mais sério e mais forte na Inglaterra, 13 de agosto de 40. E o dia 13 de agosto de 40 foi dado um nome, esse dia, o nome dele é Dia da Águia, ou Adlertag em alemão. E de manhã, no dia 13, o Göring viu que o tempo não estava lá muito bom. Então ele falou, não, então vamos esperar aqui. Ele mandou a ordem para esperar, só que alguns esquadrões não receberam a ordem. Então no dia 13 de manhã você tem diversos esquadrões aéreos alemães saindo para invadir a Inglaterra sem nenhum outro apoio. E aí só à tarde que os outros iriam. Isso já mostra a falta de coordenação tanto do exército britânico como do exército nazista nesse momento, né? Fica bem complicado. O exército nazista, no primeiro momento, ele tem uma superioridade no ar, não só pelos números, mas também, como eu disse, pela tática, né? Que aquela tática britânica da letra V não dava muito certo, foi apelidada de fileira de idiotas pela Luftwaffe. Depois, inclusive, o exército britânico vai copiar alguns movimentos aéreos da Luftwaffe. E até 22 de agosto, mais ou menos, você tem uma superioridade alemã no céu. A partir daí, a coisa fica um pouco complicada. Primeiro porque os alemães percebem que esses ataques, todos ainda realizados à luz do dia, para facilitar evidentemente a vida dos pilotos, esses ataques não estão dando tão certo. E por quê? Por causa dos radares. Porque diversos pilotos britânicos sabiam, já tinham a posição dos alemães. Então, se você tinha uma frota lá de 100 aviões alemães, eles já sabiam exatamente onde eles estavam e iam para o lugar certo. Eles não tinha erro por causa do radar. E isso vai colaborar. E aí o que ocorre dentro do exército nazista? Eles falam, bom, de dia não está dando, vamos à noite. E aí à noite eles começam a fazer diversos ataques, do dia 20, 22 até o dia 24. E no dia 24, um grupo de Heinkels 111 acaba... alguns vão falar que foi um erro e outros vão falar que não, o exército nazista queria isso. Esses aviões acabam atacando Londres, eles jogam bombas em Londres. É o primeiro ataque à população civil na Segunda Guerra Mundial. Se isso foi um erro ou se eles queriam mesmo, não dá para saber, porque era à noite, não existe nenhuma ordem específica, ataque Londres, então fica um pouco especulativo. O que vai interessar para a gente é que no dia 24, a força nazista, através de um esquadrão de Heinkels, eles atacam Londres, despejam lá não sei quantas toneladas de bomba, primeiro ataque à população civil ao longo da Segunda Guerra Mundial. Em retaliação, no dia 25 de agosto, o que acontece? Alguns aviões britânicos conseguem chegar a Berlim e atacam Berlim. Esse ataque a Berlim do dia 25 de agosto não é tão forte, mas isso cria uma raiva no Hitler e no alto escalão do partido nazista tão grande que a partir desse momento a Luftwaffe vai falar, vamos atacar Londres, vamos atacar a população civil e não estamos nem aí para regras, convenção de Haia, o que quiser. Dane-se, vão atacar a população civil porque eles atacaram Berlim. E o que acontece então é que no dia 7 de setembro a Alemanha acaba atacando Londres, né, em represália àquele ataque de 25 de agosto, que a RAF faz em Berlim. E o número eu anotei aqui, são 350 bombardeiros e 600 caças que atacam Londres. Isso só no dia 7 de setembro. A Batalha da Inglaterra, então, ela tem espaço, mais ou menos aí, temporalmente falando, nesse período entre 10 de julho até meados de agosto. Alguns colocam, meados de outubro, desculpa, alguns vão colocar 31 de outubro como fim. Mas é importante entender aqui que a Batalha da Inglaterra, por mais que ela tenha talvez passado por um momento muito tenso de grandes confrontos diretos entre os aviões ingleses e alemães,
como a gente viu, que ocorre primordialmente nos meses de julho, agosto e setembro, e em setembro já com ataque à população civil londrina, é interessante notar que, mesmo depois da data, aí, meados de outubro, como alguns colocam como fim da Batalha da Inglaterra, a Inglaterra continua na guerra, e o mais interessante ainda é que a Alemanha ela continua atacando a cidade de Londres à noite, com diversas bombas. Então é muito difícil você colocar uma data final na Batalha da Inglaterra. Porque você vai falar o que? Ah, não, então a Batalha da Inglaterra ela acaba quando há o último confronto direto entre aviões nazistas e britânicos. Bom, tá bom, então aí você vai ter 31 de outubro na sua mão. Tá bom. E aí você não vai chamar de guerra a Luftwaffe atacando Londres à noite. Fala, não, isso não é guerra, isso não faz parte da Batalha da Inglaterra. Percebe? Então já tem um caráter aí que fica muito mais difícil, é uma linha muito tênue que divide o que seria então a Batalha da Inglaterra e o que seria uma continuação das forças aéreas e dos países, nessa extensão da luta da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e não da Batalha da Inglaterra. Então esses pontos aí que são extremamente necessários entender, porque vão aparecer livros colocando uma data como fim e aparecerão outros livros colocando outra data como fim. Cada um com a sua justificativa e nenhum com o seu erro. Para citar ainda aqui conclusões, talvez a respeito do que ocorre com a Luftwaffe, era realmente que a Luftwaffe não estava, e o exército nazista inteiro talvez não estivesse preparado para uma incursão, para a invasão da Inglaterra, porque é um país, como a gente viu, que conseguiu unir a população, e não só isso, tinha uma marinha muito forte. E vocês perceberam que eu quase não falei de marinha, porque o exército nazista não consegue nem chegar na etapa de colocar embarcações na água para chegar na Inglaterra. Então fica bem complicado, né? Alguns vão falar que existiu uma vitória da Inglaterra. Eu não sei se eu chamaria bem de vitória. Primeiro, porque a Alemanha não se rendeu. Não houve uma rendição. Segundo, porque, como eu já disse, eu vou repetir, mesmo depois de outubro de 1940, as forças nazistas continuam atacando a Inglaterra. E que vitória é essa? Né, que você continua cedendo aí às forças inimigas. Então, é muito complicado você falar em vitória nesse momento. Mas o que é importante entender, o que eu acho que eu quis passar com esse vídeo, é mostrar como que ocorre os primeiros meses da Inglaterra enfrentando as forças nazistas ao longo da Segunda Guerra Mundial, e que posteriormente, talvez a gente não possa chamar, é claro, de Batalha da Inglaterra, mas existem diversos outros episódios que eu vou comentar aqui nas próximas aulas, nos próximos vídeos, e que você vai ter forças inglesas e forças nazistas se enfrentando. Então, era essa a ideia aí. Espero que você tenha entendido como foi a Batalha da Inglaterra. Se você gosta de aviões, depois pesquise no Google as especificidades técnicas de cada um. Fotos não faltam na internet sobre todos esses aviões. E para recomendar um filme aqui, teve um filme feito em 1969 sobre a Batalha da Inglaterra. A Inglaterra inclusive ajudou, emprestou diversos modelos para a realização desse filme. O filme chama-se A Batalha da Inglaterra mesmo, em 1969 o filme. É uma recomendação específica sobre essa batalha. E pesquisando então sobre os modelos, se você gosta de aviões, você vai ver o número de metralhadoras, o tamanho, as metralhadoras de tantos milímetros, que a minha ideia aqui é dar noções gerais. Quem sabe mais pra frente não farei alguns vídeos especificamente sobre aviões da Segunda Guerra. Mas isso fica para uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.